Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é Marco Antônio Gomes, gestor comercial do ICV, e muita satisfação começar mais uma edição do nosso podcast UniCV em Rede. O nosso podcast aqui do UniCV que fala sobre empreendedorismo, fala sobre gestão de polos, cases de sucesso, falamos um pouquinho de dicas, contamos alguns casos aqui e hoje a gente vai ter uma pessoa muito especial para falar conosco. Sejam bem-vindos, a gente já tem algumas outras edições que vocês podem consultar através do nosso YouTube. Nosso programa ele é disponibilizado através do YouTube como formato podcast, com imagens. Então, se você está vendo a gente aqui no YouTube, você está vendo nossos rostinhos. Mas nosso programa também ele é transmitido através da Rádio UniCV, a rádio oficial do Centro Universitário Cidade Verde, que vocês podem acompanhar através do site oficial da nossa casa, unicv.edu.br. Para quem está no YouTube, vou pedir se inscreva no nosso canal, né? Sempre reforço aqui a inscrição para você não perder nenhum programa, acompanhar os programas novos que a gente vai lançar, os nossos podcasts, não só o UniCV em Rede, mas toda a nossa gama de podcasts da comunidade UniCV. Hoje tem uma pessoa muito especial ao meu lado que vai me ajudar a conduzir este programa, Felipe. Seja bem-vindo, Felipe Mosena. Olá, Marco. Olá, pessoal que está acompanhando aí o nosso programa. Agradecer aí pelo convite. Temos uma pessoa muito especial aí que vai abrilhantar ainda mais o nosso UniCV em Rede de hoje. Perfeito. Nós temos um convidado, Felipe, que veio de longe. Veio de longe para conversar com a gente. Nós estamos aqui, gente, na sede da UniCV em Maringá, no Paraná. Mas hoje nós vamos trazer uma pessoa que, na verdade, ele é paulistano, mas mora hoje no interior de São Paulo, vai contar um pouquinho da história dele. Então, sem muitas delongas aí, eu gostaria de apresentar nosso convidado, Marcelo Ragazzi, empreendedor, gestor de polo no ICV. Seja bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua. Obrigado, Marco. Obrigado, Felipe. Prazer aqui receber esse convite. Estar aqui hoje com vocês. Muito prazer em estar aqui, dividir e compartilhar as minhas experiências de vida aí com todo mundo. Será muito bem-vindo. Há quanto tempo já na educação, empreendendo? Como tem sido a sua história com a educação, Marcelo? A minha história com a educação, ela começou em 2014. São 10 anos aí. 10 anos. Já 10 anos que eu já atuo na educação. Vim de outras áreas, né? Tem uma história para contar. História bem longa. Sou paulistano, né? Paulistano, nasci em São Paulo. E mudei muito cedo para o interior, Presidente Prudente, né? Meus pais mudaram, foram trabalho para Prudente, uns 5 anos. Então eu criei raiz no interior, né? Hoje a sua raiz familiar e toda era mais Prudente? É bem espalhada, espalhada. Tenho um irmão que mora em Prudente, meus pais são falecidos, mas tem... A maior parte da minha família, os parentes são em São Paulo, né? Certo. Mas hoje eu resido em Presidente Prudente, então minha história, desde a infância, foi no interior. Começou no interior e voltei para São Paulo depois, com 18 anos, né? Para estudar, não. Para estudar. Olha só, a educação, né? A educação sempre foi Prudente, por ser uma cidade menor, né? Então eu busquei São Paulo, trabalho, estudo, Perfeito. e comecei fazendo, trabalhar em escritórios de contabilidade. Isso lá em São Paulo. Em São Paulo. E já Prudente eu trabalhei com meu pai apenas. Vamos voltar um pouquinho e resgatar então. A linha do tempo. A linha do tempo é: Marcelo, com 5 anos, muda com a família para o interior de São Paulo, para Exames Prudente. E aí vou especular aqui. Talvez teu pai queria te uma oportunidade de emprego ou uma mudança de carreira e a família foi junto. Na verdade, os meus tios compraram uma fazenda, né, no interior, Mirante do Paranapanema, que é próximo a Prudente, e trouxe a família toda para trabalhar. Meu pai trabalhou com gado, Ali na lavoura. na lavoura, com gado. Então, meu pai se especializou em lavoura, plantação, plantou arroz, feijão, tudo que você imaginar. E eu, muito pequeno, sempre morava em Prudente, mas ia para fazenda. Isso nos anos 80? Foi mais 86 a 90, aí quando eu fui ficando mais velho. E aí vai crescendo, o pai já quer pôr para trabalhar. A cultura acho que tinha muito disso, né? Talvez não que a educação não fosse priorizada, mas tinha muito essa questão dos filhos ajudarem a família, tinha uma Meu pai, eu homem, então o meu irmão mais velho já tinha ido para São Paulo. Então eu era muito apegado a meu pai, e meu pai foi acontecendo, e eu pequeno, vem aqui, meu pai tinha uma lavoura, ajudar o pai. Então, essa época que eu peguei dos 12 aos 14, aos 15 anos, ele tinha uma lavoura de abacaxi. Poxa, que legal, Abacaxi, então ele não queria saber. Filho, vai lá, não, pai, não tem essa, não gosto. muita escolha, né? De escolha.
Então ali eu aprendi muito, porque a questão do trabalho. Mas eu não trabalhava sempre direto, então eu sempre ajudava ele, né. Tinha 14 anos, Não te deixou de estudar? não, não, assim, não, ele sempre, meu pai na simplicidade dele, ele tinha minha mãe na cidade, cuidava da gente dos estudos, final de semana ou nas férias eu ajudava ele no trabalho, não era um trabalho direto. Mas ali eu aprendi muito a questão da responsabilidade muito cedo, né, e os valores que meu pai passou, mesmo lá não tendo muito estudo, mas trabalho incessante, né, o trabalho para sustento da família, aquilo me deu uma base muito sólida, né, muito legal, porque ele não queria que eu parasse de estudar de maneira alguma. E ele que incentivou nessa mudança Prudente para São Paulo? Vi Porque eu penso que você teve essa vivência com ele na lavoura, no interior, e chegou um momento, poxa, cresci, tenho um irmão que já foi para São Paulo, tem um exemplo ali, e talvez foi o rumo que apareceu. Ele nunca me forçou nada. Foi um caminho que na época muita gente que morava por dentro ia para São Paulo, era um caminho que queria um espaço maior, uma cidade maior. E por meu irmão já estar em São Paulo, ele sabia que ele também não queria, eh, a gente percebia isso, a gente não conversava abertamente, mas sabia que pelo menos ter o contato com o trabalho, né, com o valor do trabalho, daquela coisa toda. Então ele não forçou, então foi acontecendo. Eu quando tive 18 anos, né, terminei o ensino médio, automaticamente fui para São Paulo, né. E em São Paulo, foi direto para a faculdade? Já ia direto da faculdade, porque, a minha mãe, também com as limitações dela de estudo que ela não teve, eles sempre trabalhavam focado no estudo, para poder proporcionar pra gente o estudo, que é a única forma da gente, crescer e ter as conquistas, né, na vida. Então, eu já fui para São Paulo, sem emprego, né, 18 anos, e aí onde eu comecei a crescer. O primeiro ato de coragem, poxa, não é fácil isso não, né. E eu me lembro, 18 anos, do interior, aquela história toda, né, cadeira, tinha os cabelo, hein, O pessoal que tá ouvindo na rádio, ele quiser ver o Marcelo, vem pro YouTube, vocês vão ver aqui porque que o Felipe falou isso. sei lá, mas tinha muito cabelo, loirão, né. Olha lá. Então assim, só que eu era um outro mundo, né, que eu não estava acostumado, então já foi um primeiro desafio. E eu acho que a minha vida sempre foi assim. Ô Marcelo, só rapidinho que me permita te cortar, fazer um parênteses para não perder essa oportunidade. Sempre que a gente conversa e grava os podcasts de pessoal, a gente percebe que, seja a educação, enquanto empreendedor trabalha com educação e proporciona para os alunos uma mudança de vida, seja até na própria história, que é o seu caso, eu imagino, o que eu percebo? Que existe um comportamento de ruptura através da educação. Onde eu quero chegar com isso? Talvez teus bisavós tinham um comportamento lá de talvez não ter terminado todos os estudos, vieram da lavoura, que passaram para os avós, que passaram para os teus pais, que de alguma forma passaram os valores para vocês, forma de valor, de propósito para vocês, mas por algum detalhe vocês romperam isso, você e teu irmão. Seja teus pais, de incentivo, seja por um caminho natural, do momento, da sociedade. Mas o que eu percebo, né, na história que você está contando pra gente, é que em algum momento você rompeu isso, né? Você teve um ato de coragem aí de mudar de cidade, junto com o teu irmão, com a tua família, mas isso fez com que, opa, rompi este processo. Você enxerga dessa forma? Você acha que é isso de fato? Hoje eu enxergo de uma forma, dessa forma, só que assim, antigamente os pais, pelo menos o meu pai, a gente não tinha uma conversa como eu tenho com meus filhos hoje. A gente conversa de tudo. É aberto no sentido que eles têm abertura para conversar comigo, pra porque isso é de extrema importância, porque é a base que você vai tomar suas decisões para o futuro. Então eu não tinha uma conversa com meu pai: "Pai, olha, eu estou pensando isso". Meu pai, ele tinha essa cultura que você falou que via dos bisavós, então para ele sabia que o estudo para ele não ia resolver mais nada, mas para os filhos, de certa vez, ele de certa forma ele não sabia expressar, para gente, mas a gente de certa forma no ambiente já sentia isso, essa necessidade. Olha, o ambiente que está no trabalho do meu pai e da minha mãe, eu não vou progredir aqui, eu não vou sair do que está aqui. Você vai dar continuidade. Exatamente. E eu não quero isso, eu quero algo novo. E aí quando você fala em romper, na época eu não tinha essa dimensão do que é o romper. Pra você Talvez hoje olhar para trás. hoje fazendo, quando
você faz uma análise da sua história, acho que todo mundo, você vê muitos erros, mas não são os erros, na verdade, são o que te levou aos aprendizados ao próximo passo. Então hoje eu vejo que foi, como você falou, foi um baita, rompeu demais, por quê? O menino do interior, ali, só está acostumado, naquele mundo, sair para o desconhecido. Poxa, até se hoje, na sociedade que a gente tem hoje, com tecnologia, com conectividade, é difícil, é disso nos anos 90. Isso 94, isso 94. Então, assim, sem informação que tem hoje. Então, é uma coisa que assim, não, eu preciso ir. E lá em São Paulo você comentou sem emprego, já tinha algum curso certo, já sabia o que queria, ou chegou lá e acabou que Não, a minha apareceu para você? aí o que eu falo que São Paulo ele te ensina, eu acho em qualquer cidade, mas São Paulo, se você não escola, não, ali é muito mais escola, porque ali você vê que a realidade não tem seu pai, sua mãe. Ali, e aí ontem você começa a bater cabeça, porque quando você não tem algo específico, se já tem, eu sabia que eu queria trabalhar. Só que aquele era um mundo tão novo para mim, sabia onde começar, onde eu começo, só que eu preciso começar. E onde eu comecei? Estudando. E eu comecei a fazer ciências contábeis. Eu prestei vestibular na época, fui fazer minha primeira faculdade de ciências contábeis. Concluiu ou não? Não. Não era da área que você queria. Não, porque foi a primeira oportunidade que eu tive no escritório de contabilidade. Eu trabalhei com meu tio vendo eu batendo cabeça lá e falou, cara, vem aqui, vamos trabalhar aqui, eu vou te dar uma oportunidade. Eu falei, cara, eu vou fazer contábeis porque eu tô trabalhando. E aí que eu acho que quando muitos jovens hoje, aquele processo de ter essa conversa do que você não precisa tomar uma decisão já de imediato para decidir o que você vai fazer da sua vida. Claro, você tem que ter uma base desde pequeno para você ter aquilo certo. Você sabe que você vai chegar, mas o caminho talvez você vai mudar essa de um. Então, assim, talvez por eu não ter tido essa percepção já muito cedo, eu fui pelaquela questão de, olha, não, eu tô em São Paulo, aí eu vou fazer ciências Quando isso apareceu, eu vou para aproveitar a oportunidade. Exatamente. E aí quando eu fui à faculdade, eu falei, cara, isso não é para mim. E que acontece com muita gente hoje. Então, muita gente que escolheu uma profissão, mas eu sempre fui assim, eu sempre persisti. Você não vai fazer só exatamente o que eu amo, aquela coisa romântica, não, isso bem fazer coisas também que precisam ser feitas. Mas eu vi que não era para mim. E aí onde eu fui trilhando, que eu sempre gostei quando eu fui me descobrindo, a comunicação sempre foi o lado que eu sempre me sentia bem. Eu sempre quis que eu falo, cara, isso aqui eu consigo desenvolver legal, que aí depois eu fui fazer a faculdade de comunicação em rádio e TV. E é essa daí você finalizou. Essa eu finalizei. Olha só a responsabilidade aí, Pedro. Estamos aqui, ó, um comunicador. Essa eu não peguei nenhuma DP, não peguei nada. Essa era aquela coisa, essa talvez um pouco mais romântica que virou a tua profissão. Mas de algo que você gostava. Gostava, eu já encantei. E aí eu comecei a trilhar o caminho, né, depois de algum tempo Formou-se em São Paulo. Formei em São Paulo, trabalhei em São Paulo, atuei na área, produtor de TV, programas do SBT, na Band. E aí, não foi, não, foi uma experiência que me deu muita base para o que eu tenho hoje, porque também foi um desafio, né? Foi muito uma coisa que eu gostava. Então, você fazer o que você gosta, você está no lugar que você gosta, eu consegui ter resultados, esse cara já vai usar o que só que não é assim. Chega uma hora que você tem desafios que você tem que saber lidar, né? Que com toda profissão. E aí surgiu, depois que eu já trabalhei nessas áreas, eu sempre quis morar fora. Nossa, Brasil, depois de um tempo já em São Paulo, ainda morava em São Paulo. E eu fui para a Austrália, eu mudei para a Austrália, estou já aqui 5 anos, Marcelo. Sim, já foi um pouco mais, estava um pouquinho já, 2008. Foi o Felipe. Foi novamente uma ruptura de emprego, saiba, o emprego e agora é o momento e eu vou para... Eu acho que assim, eu sempre fui muito inquieto na questão de quando você... Não é só quando tá bom ou quando tá ruim, porque eu acho que você tem que saber lidar nas situações adversas no seu trabalho,
a sua empresa, assim. E eu acho que isso é o grande diferencial de hoje, tanto o empreendedor quanto quem trabalha num emprego CLT. Você vai passar por momentos bons e ruins. Você tem que ter a maturidade de entender que os momentos ruins estão ali para você aprender e como você ter a resiliência de criar ou não e continuar, né? Continuar, porque são testes, são obstáculos que como você vai aprender e ficando melhor cada vez mais. Então eu sempre tive essa vontade de morar fora, fazer um intercâmbio, e Nelson, mas por quanto tempo? Eu fiquei 1 ano e meio. E 1 ano e meio morei em Melbourne, então eu fiquei 1 ano e meio lá. E deu vontade de voltar para lá? Não. Não, já deu? Fez o Aí tive é, porque na verdade a Austrália foi uma passagem também muito importante na minha vida. Quebrei essa ruptura, né? Hoje vou morar fora, conheci ninguém. Conheci, ó, falava inglês já? eu já falava um pouquinho, já me preparei. E tinha um amigo meu que morava lá, então me ajudou bastante lá, me abriu muitas portas. O Marcelo, você comentou e você que a gente está construindo uma linha do tempo, né, da tua história, e isso é muito legal, porque só nesse pequeno relato, que a gente nem está falando do teu negócio, não, Dé, mas a gente já está falando de ruptura, de coragem, de desafios que você viveu na tua vida. Eu acho que isso já é um case fantástico. E você falou por 2 vezes aqui sobre os teus filhos e sobre como você lida com eles hoje de maneira diferente. Eu não estou pondo um carro na frente dos bois, não, que eu sei que a gente vai falar um pouquinho da tua vida atual, a importância da tua esposa nesse processo, mas o que você imagina dos teus filhos no futuro? A gente falou de ruptura, né, de você olhar para trás hoje e perceber que romper de fato um ciclo que vinha das gerações, da tua família, com todo o respeito, né, cultura, o que eles viveram lá atrás. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho filhos, eu tenho 3 filhos e eles são a razão da minha vida. Imagino que os seus filhos sejam também os seus, né? O corpo, aí você falou desse, chegou a expressar o sorriso. E quando a gente tem um propósito tão grande como filhos, a gente sempre vai querer o melhor. E eu fico imaginando o seguinte: bom, Marcelo rompeu a barreira do pai dele, foi para São Paulo, depois ele mudou para a Austrália. E se você perguntasse para o seu pai, quando você nasceu, falou: seu filho um dia vai morar na Austrália, ele fala: bom, meu filho vai plantar abacaxi comigo. Tô imaginando aqui, tá? Você foi lá, rompeu, chegou. É imaginável hoje pensar nos seus filhos, e fique à vontade para apresentá-los aí, mencioná-los? Onde eles chegarão? Por quê? Porque a tendência é que eles rompam a tua barreira também, que eles passem você. Isso vai te dar um baque do orgulho, eu imagino. Como lidar com isso? Como instruí-los? Falou, gosto muito de conversar com eles, gosto de, talvez, mostrar para ele algo que eu demorei para aprender. Meu pai vai falar para mim assim: não existe ou você ganha, ou você acerta, ou você aprende. E eu acho que a tua filosofia um pouco é essa, né, pelo que eu percebi. Mas eu queria saber dessa tua relação com os teus filhos, e se faz sentido isso que eu tô falando. Dos teus filhos talvez também seja uma ruptura para você, de algo que, cara, daqui 20 anos, 10, 30 anos, como eles vão estar, né, como vai ser, onde vão. Isso, Bill, o que você imagina sobre isso? Perfeita essa tua colocação, porque faz todo sentido. E é o que você falou, jamais eu estou julgando meus pais, eles fizeram o melhor, cara. Na realidade, hoje, quando você está mais velho, você consegue enxergar isso de uma forma tão preciosa e tão rica, cara, que você fala, cara, na limitação deles, eles tentaram transmitir. Você fala os valores, e isso você nunca vai perder, nunca vou. E hoje, o que eu quero pro Leonardo e pro Gustavo é muito mais do que eu conquistei. Mas eu tenho sim, mas é muito. Quantos anos eles têm? O Léo tá com 12 e o Gustavo tá com 8. Duas coisas, Marco Felipe, que eu e minha esposa, a gente são, é muito forte lá em casa, que eles não têm medo do novo, o medo do novo, da descoberta do desafio. E eles são questionadores, os dois. E isso é um fator que eu acho que eles vão me passar a Aline, minha esposa, mas tranquilo, porque eles me questionam, assim, conversas em casa, coisas de política, Pai, por que tá não, mas aí tá, o questionar deles, eles já estão, é um fato interessante, isso não o porquê só, o porquê que deem coerência de assuntos já um pouquinho acima do que uma criança normal. Não é um assunto, principalmente o mais velho, o Léo, ele fala comigo de política.
ele fala não só de futebol, Provavelmente você incentiva. mas por isso eu trago em casa a frequência que eu e minha esposa a gente traz em casa é para que eles tenham essa mentalidade. Eu não fico preocupado só hoje com todo mundo, toda a família que tem essa preocupação no celular, eu e ela no celular e os filhos no sofá. A gente começa no almoço, né, todos juntos, e assim, não falar de trabalho, mas assim, conversar do dia a dia, da escola, comportamento, o amor que ele tem, o respeito que eles têm com o próximo, que isso é o mais importante hoje. Mas também, essa questão dos filhos, eles vão romper muito mais que a gente, porque eles têm tanta troca de informações positivas para a cabeça deles. Por que que eu vou falar isso? Dentro do que você falou, eles vão ser mais certeiros do que eles querem. Vão errar menos, você vai trazer um pouco da tua vão errar diferente. Eu não digo, acho que se errar, porque você falou, você aprende. Hoje de errar mais ou errar menos vai ser a trajetória de cada um. O Felipe pode errar mais e ter mais sucesso do que eu, que errei menos. O que que é o sucesso para o Felipe? Tudo É relativo. relativo, né? O que é o sucesso para o Marcelo, para o Marco. Então, eu não tô, o que eu falo pro Léo, principalmente o mais velho, que ele tá com a cabeça com conversas mais sérias, né? Falo, cara, se você precisar errar, quantas vezes precisa, mas se você vai atingir o seu objetivo, você tem que ter resiliência, você tem que saber o que você quer. O que talvez hoje com a educação, em 2004, que eu realmente consegui mensurar isso mas por quê? Com a educação, que é saber realmente focar em uma coisa que realmente você acredita, você sabe que tem problemas, você vai passar por situações, mas você não para. Foca e não para. E continua, continua. E é o que essa geração não está tendo. Hoje a gente vê plano de galinhada, o Instagram tá difícil, funciona para mim, isso aqui não serve, isso aqui dá trabalho. Aí não tem outras opções. Então é isso que eu passo para eles, eu e a Aline, minha esposa. Cara, você vai ter situações que você vai ter dificuldade, mas você precisa pensar. Então, essa ruptura deles, que você me falou, eu não tenho tudo, isso não sei muito mais. Você comentou, o Leonardo, mais velho, Tá mais velho, o Leonardo, 13 anos, 12 anos, ele já tá começando a te dar sinais dessa maturidade. Não vou nem questionar sobre você com 12 anos e ele com 12 anos, talvez na sua cabeça você faça um comparativo e fala, cara, é outro mundo o que ele tem de informações e tudo mais. E você falou algo importante sobre essa tua forma de lidar com os teus filhos, essa criação. E você falou algo para mim relevante, que é o sucesso é relativo. E aí, ao final, agora você falou, a educação, ele entrou na minha vida, é algo que eu coloquei lá na frente, resiliência e andei. Eu queria trazer um pouquinho nossa conversa, um pouquinho para o futuro, depois desse Marcelo jovem, que vai para o intercâmbio, que volta, que provavelmente fez sua carreira profissional. E na nossa conversa aqui, pré-gravação, você comentou comigo assim, Marco, eu tinha uma carreira, quero que você fale da sua esposa, da importância dela, né, quando aconteceu esse processo. E eu e minha esposa tínhamos uma carreira, relativamente, podemos chamar aí de sucesso, se bem que ele é relativo. E em algum momento você falou, quero mais, quero outra coisa. Atos de coragem. Queria trazer para esse contexto, que você contasse um pouquinho como você viveu isso, de sair de uma carreira estável, buscar um desafio, fazer suas mudanças pessoais, esposa. A gente já falou dos filhos, mas em algum momento vieram os filhos. Hoje, você comentou como homem e presidente do Dente, como foi esse momento para que a gente possa chegar no Marcelo atual? legal. Eu acho que essa foi a grande virada da minha vida. Ter bem, foi, na verdade, reencontrar minha esposa, né? A minha esposa foi o divisor de águas na minha vida, em todos os aspectos. Porque eu acredito que o homem o homem, muitos têm a maturidade mais cedo, outros um pouco mais tarde. Cada um, como eu falei, cada um tem o seu processo. E eu acho que a Aline, a minha esposa, quando ela entrou na minha vida, você tem duas opções, né? Todo ser humano. Eu creio muito em Deus, né? Sou um cristão. E eu acho assim, quando aparecem as coisas na sua vida, Deus te mostra dois caminhos a seguir. Tem os mais fáceis ou situações que aparecem na sua vida. E eu sou muito grato a Deus pela Aline ter aparecido na minha vida, porque ela
mudou todo o cenário no sentido de mentalidade. O Marcelo mais amoroso, o Marcelo com a visão totalmente diferente do mundo do que o Marcelo antes de ter ido para a Austrália. Ela praticamente me buscou na Austrália. A gente se conhecia já em 2002, aí a gente começou a se falar pelo Orkut. Olha só, se entregou, né? Eu tô outra idade, tá pesado. E aí ela foi para a Austrália, a gente tentou ficar lá, enfim, resumindo, eu acabei voltando porque não deu, a gente começou a namorar e voltei para o Brasil. E aí realmente eu acho que foi a fase da minha vida que eu dei a guinada. Por quê? Quando você você se une, você conhece uma pessoa que ela cresce junto com você, ela quer ver o teu bem, quer ver o teu crescimento, e eu acho que é aí que os casais eles começam a prosperar, porque não há rivalidade, não há, como é que a palavra a gente utilizava muito, é muito egoísta, não, isso é meu, isso é que isso ela me ensinou muito. Então, nossa, não, isso aqui é meu. Então o casal tem que estar ali unido, tem dúvidas, você tem que estar querendo cada um que cresça junto. E aí a gente casou, né, em 2011, depois voltou e a nossa vida foi muito rápida, porque a Aline ela é muito proativa, ela é autodidata. A Aline era professora em São Paulo, né, professora de química. E aí eu voltei para São Paulo, depois da Austrália, e comecei a trabalhar na área comercial, em uma empresa de engenharia. Vocês já estavam casados nessa época? Já, hoje a gente voltei da Austrália, ficamos um tempo, aí eu casei. Já não era professora e você já trabalhando na área de engenharia? Isso, aí como a gente uniu, Aí redondinho ali, tava tudo aí. redondinho. E aí veio o Léo, né, a gente casou, um ano depois já veio o Léo, então foi muito rápido, tudo uma coisa. E aí essa questão entrando no que você perguntou, quando você tem tá muito alinhado o casal, com os propósitos, com os objetivos, e a gente foi prosperando, assim, muito rápido, porque a gente sabia que nos nossos empregos a gente não ia conseguir. De uma limitação, A gente sempre falava em empreender, a gente sempre tinha aquela coisa de empreender, ela vinha por novidade, eu às vezes apresentava alguma coisa, sempre focadinha já a veia do empreendedorismo. que é Grazinha da Fogueta, lá dele livre. Porque a gente sabia que a gente podia atingir muito mais. A gente já tinha o resultado como CLT, né, como empregado. Então, na área comercial, eu sempre gostei também de trabalhar na área comercial. Eu rapidamente já consegui fazer o salário legal, de trabalhar árduo legal e com projeção para subir. Marcelo, acho que só, perdão de cortar, mas é importante contextualizar, porque as pessoas que estão nos escutando agora, seja através da rádio ou em tudo, a gente está falando muito com alunos, pessoas que talvez estejam vivendo fases como a que você viveu, e tua história, ela tem algo importante para mim, que, nas tuas palavras, isso soa para mim, é a coragem que você encara esses desafios. Por quê? Deu o seu melhor, foi para a área comercial, deu o meu melhor, estava bem, tive estabilidade, fui para a Austrália, enfim, todos os atos ali que você foi fazendo. E às vezes a gente vê alunos nossos, hoje a Unicef com mais de 100 mil alunos para o Brasil, para o mundo, e passando por esse dilema. Sei. Eu vou para uma carreira, hoje eu estou estável, e talvez fique uma grande lição aqui, né, de romper a barreira, olhar para frente, buscar o que de fato você quer. Você comentou, ó, eu e minha esposa, a gente já conversava disso, de uma ideia, ali alguma coisa, a Fabulha estava ali. Teoricamente, a tua carreira que eu estava construindo ali, em algum momento, se não fosse com A, com B, com C, em algum momento você ia migrar porque de fato te movia a regra. Enfim, e eu vejo isso muito com os alunos. Você acha que essa geração nova vai enfrentar isso de forma que eles têm que ver isso? Primeiro que não existe nada estável. É a primeira coisa. Não importa você. Quando você põe na cabeça que não existe nada estável, já automaticamente cria uma mentalidade na sua cabeça, que é o seguinte, cara, se aconteceu pior, cara, você tem que resolver o problema. Você tem que ser resiliente. Então, assim, todos os fatores da minha vida, igual agora esse que eu comentei, que eu estava bem na empresa, a Aline também estava
teoricamente bem confortável. Não tinha nenhum motivo para a gente eh, arriscar. Falar, não, e outro fator é o medo. As pessoas, elas acham que, eu vou fazer um curso, beleza, isso é o curso que é o da onda, é o do momento, é o que está tendo muita procura. Não, eu gosto de tal curso. Mas o que acontece? Não adianta, se você não perder o medo, como é que é o mercado? Eu vou ter que enfrentar esse mercado. E não tem nada estável. Então, assim, aquela cultura de que esse emprego tem benefício para medir, para zerar um tá, não existe, a gente sabe disso. Então, no nosso caso foi o contrário. A gente estava super confortável nos empregos, eu tinha perspectiva até de ganhar mais, só que aquilo nos incomodava. Eu acho que quando alguma coisa te incomoda, você tem que. É uma palavra que eu aprendi muito, e que eu acho que serve de conselho para os alunos, quem tá aí nesse gancho que você colocou, é ação. Sai, fazer. É ação. Porque ficar na inércia não vai te. Eu penso assim, lá na gente ouve muita história das pessoas, eu tenho tanto sonho de empreender, quero sair do meu emprego, só reclamo. Aqui é muito bom, mas não toma ação, não estuda, não vai se qualificar. O que você está fazendo para melhorar? O que você precisa? Eu quero aquilo, mas você está fazendo o quê? Você fica vendo, fica rodando o feed do Instagram, vendo o povo dançando, tudo assistindo um bobinho, antes estou dando risada. O que você está fazendo no seu tempo que você teria que estar estudando algo que realmente a maioria não estuda? Você está lendo algum livro interessante? Você tá fazendo. Então, assim, é ação. E você teve uma tomada de ação que foi eh, sair, abandonar a sua carreira, entre aspas, que estava consumindo, ou romper com isso, e aí a educação entra na tua vida. Aí eu tenho. Esse é um dos méritos da minha esposa. E por isso que eu falo que quando você está ligado, quando você está atento no que você quer e você vai para ação, as coisas aparecem e você tem que dar atento para o que acontece, tá? As coisas aparecem, às vezes, muitas vezes, muito embaixo do seu nariz, você não percebe, porque você está pensando em outras coisas fúteis. A minha esposa, ela sempre gostou de estudar muito. Ela é formada em química, biologia, e ela queria fazer pedagogia. Olha só, aí a segunda licença toda, nem tinha na época, era 1 ano e meio, era mais extenso, né? E não tinha nem um EAD ainda, acho que na época dos 12 era começando, e ela já estava pensando em fazer para dar aula, para prestar concurso, mas o foco dela era dar aula em faculdade, sem e o empreendedorismo caminhando. E aí ela foi fazer pedagogia e foi fazer pós-graduação também. Ela precisava de uma pós, eu falei: "Preciso fazer pós", e eu não me lembro, não me recordo agora que pós. Ela chegou num polo. E ela sentou num polo lá a gente morava em São Paulo, ainda na Zona Leste, e ela muito atenta, muito ligada, ficou vendo aquele zum, 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 de um para lá, um pra cá, pra ali, lá, e lá na forma. E ela, professora, dava aula no ensino médio, Acendeu a luzinha, né? falou: "Esse negócio aqui é bom, rapaz, olha, acho que tá". E a gente, nesse intervalo que a gente já estava buscando, por isso que eu falo que a ação, que é o principal fator, não é só querer, todo mundo querer, todo mundo quer, mas se você não agir, não vai acontecer, nem que for o primeiro passo. Então a gente começou a ir em feiras de franquias, para buscar o que tipo de negócio. A gente já queria sair de São Paulo, a gente já tinha. Começaram a buscar possibilidades. A gente queria sair de São Paulo, que a gente queria uma vida melhor para os nossos filhos, porque São Paulo, aquela loucura toda, e o interior, né, meu irmão já morava, a gente já tinha parente em Prudente na época, né? Retornou para Prudente. Ainda não era Prudente o primeiro foco, porque a gente começou a pesquisar franquia, a gente queria sair de São Paulo, qualquer cidade do interior de São Paulo. E aí toda a franquia que a gente buscava era voltada para educação. Toda. Por quê? O que a gente pensou? O meu currículo, experiência na área comercial, e ela com a experiência da educação, Ação. um enrosco legal. Mas aí tem o porém, trabalhar junto. Ser esposa e ser sócio tem que ter uma. Né, eu vou falar isso no próximo, que é importantíssimo isso, que eu acho que esse é um fator também muito legal. E as pessoas têm essa curiosidade, jamais trabalho com minha esposa, e cada um respeita cada um, porque cada um tem uma relação diferente. E aí ela chegou em casa, e eu me lembro que eu estava
finalizando um contrato que eu estava fechando. Ela falou assim: Igor, senta aí. Fui lá no polo hoje e tal, assim, assim, assado, e eu só ouvindo. E eu quieto, não, tá assim, assim, assado, assim. Eu só fiz assim, fala. Isso é bom, hein? É um baita negócio. Vamos, Eu gostei. Porque a gente já estava procurando. A gente já começou a agir. Você foi procurar. Só que assim, aí a gente chegou, aí falamos, foi afunilando. Falei, então eu quero vender pós-graduação. Quero entrar. e aí foi, vocês entraram de fato de cabeça, né? Aí foi aí que a gente falou, decidiu, falou, bateu o martelo, é isso que a gente quer. Foi, evidentemente, a gente pesquisou o mercado, foi ver como é que não tinha o EAD ainda, como é hoje. Era muito. Tinha outra realidade, era outra realidade. Marcelo, nosso tempo ele é limitado, a gente tem que caminhar. Sei que a gente poderia ficar aqui horas conversando, abrindo, falando lá. Eu tenho dois caminhos para a gente tentar finalizar a tua história e trazer esse case que é tremendo, né? E fala muito de coragem, de atos de coragem. E o primeiro deles é: qual a tua sensação de trabalhar com educação e poder transformar a vida das pessoas, assim como a educação te transformou lá, e a gente falou da cultura que você teve para tua família, e hoje você talvez ah, poder atender Marcelos, no sentido de romper com essas pessoas e eles fazerem a diferença. E para finalizar, como você enxerga o futuro do teu negócio hoje na educação, começou para pós, pode explanar um pouquinho sobre como está hoje, e se teus filhos você pensa, eles pensam em seguir, se você pensa numa segunda geração, como é isso para você. Então, o propósito e o legado, né? De uma maneira bem breve para a gente poder chegar Da a algo. educação mudou tudo minha vida, né? E como eu disse, a gente mudou para o interior e eu só faço isso hoje, eu só tenho ainda foco hoje é a educação e mudou totalmente a nossa mentalidade. Né? Mudou porque com a ação e eu não parei de estudar. Eu não parei de estudar. Né? Eu, minha esposa, quando você fala, eu estou vendendo, eu sou vendo curso. E eu vendo tá ali, né? Mas eu não sou pro vendedor, eu não me considero um vendedor de curso, eu sou um consultor. Eu procuro sempre analisar o que que o meu aluno ele está precisando. Às vezes ele está com uma ideia e eu tô ouvindo o que ele está precisando. E eu acho que da mesma forma que a educação mudou a minha vida, da minha esposa, é, eu, eu acho que é prazeroso, acho não, tenho certeza, é prazeroso quando você vê um aluno chegar no polo buscar um diploma. Você mudou minha vida, Marcelo. Cara, é maravilhoso. Você me ligar, a gente conversa com pessoas e às vezes o pessoal chega e fala assim, tem aluno vem para mim e fala assim, aquele dia que eu te liguei, que eu queria cancelar meu curso, que eu estava indeciso, ou que eu não conseguia manter financeiramente meu curso, você me ajudou, você segurou, se for para eu desistir. Cara, hoje, Até mesmo que a gente conversou antes, né, da próprios problemas pessoais, se os alunos buscam e acaba você fazendo também uma terapia, uma conversa. Muito. Eu não trato meu aluno como número. Eu não trato. Não é mais um. Esse é o meu diferencial, porque às vezes ele não fala para você ali. Mas às vezes quando você está visitando, às vezes uma escola, ou que está num evento, ele vem. Oi, Marcelo, tudo bem? Cara, aquele diploma não fez toda a diferença. Isso não tem preço, cara. Então, eu acho da mesma forma que mudou para mim a minha vida, né? Entrar para a educação, mesmo com o polo, eu procuro passar isso para todos os alunos. E é genuíno, cara, é para todos. quantos alunos já passaram por ti, com a tua esposa nesses 10 anos aí de milhares? País de Nelson, o país de 10, muito mais 10. Ô Marcelo, 10 mil Marcelos aí que você impactou com orgulho, que poder fazer isso, eu acho que é algo que você vai levar pro resto da tua vida, tenho certeza. E talvez é um legado que você deixa para a sociedade. Talvez daqui a alguns anos de cima você vai ter até uma percepção maior, ou então o impacto. Sim, sempre vai ter. Porque você, pô, esse cara passou comigo lá, mudou a carreira dele, enfim, eu acho que isso é natural. E aí a gente fala do legado para a sociedade, mas eu queria que você falasse, para finalizar, do legado com a tua família. É bonito o jeito que você fala da tua esposa, da tua família, da mudança, e como você enxerga isso, os teus próprios próximos passos enquanto gestor, enquanto empreendedor, e enfim, para você deixar um recado final pro pessoal. Os meus filhos, eles, evidentemente, pra bem resumir, eles acabam tendo o polo junto, é matrícula para lá, matrícula para lá. Vocês só falam de matrícula, coisa toda. Então a gente deixa muito aberto e conversa muito sobre o que que eles vão seguir.
Então a gente hoje é tudo o que envolve o digital. Hoje não tem fome, é o futuro. Eu não fui presente, não. Presente, é o futuro. Então a gente não fica com aquela ideia que antigamente você precisa fazer medicina, você precisa fazer engenharia, assim, isso é legal, e a gente deixa ali. Não, e pelo contrário, cara, preciso, não é isso. Se ele for, se ele quiser, se ele fizer, eu vou de toda forma. É claro que ele acaba convivendo com a gente. Nesse período, nós também criamos uma agência, né, de tráfego, que legal. A Lene que coordena, da minha sócia, minha esposa. Então, eles acabam também vivenciando todos a percebem a tecnologia. E vai ficar a critério deles, mas a gente busca sempre, no legado, apoiar os valores, o que eles vão seguir. Se eles querem ser médicos, advogados, aí é a referência que eles vão ter. E É o que o teu pai fez um dia contigo, né? sim, Da folgado dele, da forma deles, exatamente, da maneira dele. Eu acho que essa é a maneira que eles vão enxergar também. Jamais eu ou minha esposa vamos forçar eles a seguir o caminho. E o caminho da batalha, quando eu falo da batalha, é de romper barreiras, né? E não ter medo, cara, não ter medo. Se você tem confiança, você tem fé em Deus, se você persiste, cara, não tem como não dar certo, cara. fica o recado para você aí. Aluno, comunidade ICV, gestor de polo, você que está indeciso. Eu acho que a gente encerra essa baita entrevista aqui, que acrescenta muito, mas com uma grande lição. Uma lição de persistência, de luta, de coragem. Marcelo, eu quero te agradecer muito. Eu quero te convidar para estar uma segunda edição. Talvez daqui 1 ano, 2 anos, a gente sentar aqui novamente e contar novas histórias, novos capítulos dessa tua jornada. Eu vou ter rompido outras barreiras. Nós vamos ter dúvida desiste, tá? Marcelo, eu quero te parabenizar pela tua família, pelo teu negócio. Quero te agradecer por ter aceitado esse convite, dizer que é um prazer estar contigo aqui, te desejar muito sucesso. Antes de te passar a palavra aí para finalizar e deixar o recado final, Felipão, muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado junto aqui, por ter trazido esse convidado maravilhoso para o nosso podcast e deixo aberto para você finalizar aí também. Marco, eu que agradeço aí, agradeço o convite, agradeço também ao Marcelo por ter disponibilizado e palavras também, né? Você citou aí, fé, união, família fazem toda parte desse momento do presente, do passado e até mesmo do futuro. Obrigado aí, Marcelo, mais uma vez. Obrigado, Marcos. Tamo junto, né? Aí, poxa, eu próxima oportunidade. Marcelão, Valeu. contigo, palavra final aí, recado pro pessoal, qual mensagem de você de desejo? Eu que agradeço o convite, muito honrado. Honrado também por pertencer à família UniCV. Pô, foi há pouco tempo, mas, cara, é impressionante, então, assim, é impactante como a mentalidade da UniCV, ela O Bibar falou isso, tem cirurgia com os chicos, né? O isso da UITSER. demais, certo? Faz toda a diferença. Agradecer pelo convite, tá? Pô, e eu espero de alguma forma ter impactado alguém que está ouvindo, ouvindo a gente. Nós falamos de tecnologia, esse programa é atemporal. Talvez daqui 1 ano, 2 anos, 6 anos, a gente vai estar escutando e falando. A história do Marcelo é muito parecida, e isso é muito bom, cara, porque toque alguém que está na dúvida, que está com uma segurança, não tenho medo, cara. Tenho confiança e tá certo, cara. Espero estar aqui mais vezes. Obrigado. Adoro pessoas positivas. Marcelo é um deles. Marcelo Ragazzi, nosso convidado de hoje do podcast do ICD em Rede. Marcelo, muito obrigado. Felipe, muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente. Hoje o programa é um pouquinho mais comprido do que o normal, mas para você que nos acompanhou aqui na Rádio ICV, a rádio oficial da BCV, e também pelo YouTube através de imagens aí do nosso podcast, quero agradecer a todos vocês. Dizer que estaremos juntos na próxima e teremos convidados espetaculares, tá bom? Um abraço para aqui de vocês. Tchau, tchau. Valeu.